Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o programa Concerto de Ideias. Eu começo agradecendo o seu carinho e também a sua companhia. No programa de hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, muito divertido, muito interessante e que tem se tornado cada vez mais atual. No dia 30 de janeiro comemora-se o Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos. Por isso, essa semana o Concerto de Ideias vai falar sobre esse gênero que é considerada a nona arte e que agrada crianças e adultos. E está conosco hoje o professor Felipe Carmo, que vai me ajudar a entender um pouquinho mais desse universo. Tudo bom, Felipe? Tudo bom, Betina? Como vai? Seja bem-vindo ao Concerto de Ideias. Obrigado. O Felipe, ele é formado em teologia e está fazendo mestrado em língua e literatura judaica pela USP, Universidade de Isso São mesmo. Paulo, é isso, né? E é cartunista por hobby, por paixão. Conta pra gente como é que é esse seu envolvimento com as histórias em quadrinhos. Desde pequeno, em primeiro lugar, eu sempre gostei de desenhar, né? Foi meu pai que me iniciou nessa arte. Nessa arte, literalmente, né? Eu riscava a parede, ele separou uma parede só para eu riscar. Aqui, ó a dica, né? Pro pessoal que tá em Aí casa, já- né? Riscou a parede, separa um papelzinho aí. E desde pequeno eu sempre gostei de desenhar, mas o meu envolvimento com as histórias em quadrinhos, eles começaram de fato lá para os meus 13, 14 anos, quando eu comecei a ler mais e, inevitavelmente, produzir também alguma coisa, né? Ok. Além de pastor, professor, você também coordena um grupo de pesquisa, né, que envolve professores do NASP Campus Engenheiro Coelho e também alunos, é isso, Felipe? Isso, nós temos o grupo de pesquisa, o Excelsior, que é um grupo de pesquisa que está interessado em pesquisar a relação do cristão com a mídia em geral, e as histórias em quadrinhos são um desses meios de comunicação. É claro que a gente parte de um ponto de vista religioso, né? A gente quer estudar a religião nas histórias em quadrinhos. Ok. E esse grupo de pesquisa tem várias linhas, né, onde vários professores trabalham. Inclusive aqui no Concerto de Ideias, nós já fizemos uma série de programas falando sobre algumas dessas linhas do Grupo Excelsior, que é o grupo de pesquisa. Você pode acompanhar esses programas que já passaram aqui na TV, estão à sua disposição através do nosso canal no YouTube. O endereço aparece no seu vídeo. Você pode assistir esses e muitos outros programas. Felipe, a gente falando especificamente sobre histórias em quadrinhos ou HQs, né? O que caracteriza essa arte? Que a gente pode destacar como assim principal característica? Olha, o que há de principal nas histórias em quadrinhos é uma união quase que inexplicável entre imagem e texto. Mas assim, é uma união muito complicada de se explicar. Porque não é simplesmente você colocar uma imagem e um texto que ajuda a compreender a imagem. São duas narrativas que acontecem ao mesmo tempo. Tem uma história sendo contada através das imagens, tem uma história sendo contada através dos textos. E a gente pode dizer, inclusive, que tem uma história sendo contada até no espaço entre um quadrinho e outro. Né? Porque de uma cena a outra, o leitor ele é obrigado a criar uma lógica para a narrativa, né? Então é uma coisa muito híbrida, muito complexa, é uma arte literalmente, né? Para você fazer uma história em quadrinho não basta ser desenhista, não basta ser escritor, você tem que ser tudo isso ao mesmo Junto. tempo. A gente está dizendo da principal característica, mas esse também pode ser o diferencial das HQs. Sim, com certeza. Dificilmente um livro, um livro de ficção, qualquer livro que ofereça narrativa, vai conseguir comunicar o sentimento que o autor da história em quadrinho pode comunicar a partir das imagens que ele escolhe, a partir também do que ele narra através das imagens. Sim. Tem-se a ideia de que essas narrativas, elas são construídas para criança, para o público infantil. Mas nós sabemos que existem leitores adultos e infantis e juvenis das HQs, né? Então, essa concepção que se tem de que história em quadrinhos é só para criança não é correta. Não, não é correta. Eu acho que ela se popularizou muito no Brasil por causa da grande influência do Maurício de Souza. Com a Turma da Mônica, Com a né? Turma da Mônica. O Maurício de Souza ele foi um pioneiro nas histórias em quadrinhos do Brasil, justamente porque ele enxergou o espaço que ele tinha para as crianças e ele investiu com tudo, né? Hoje em dia, dificilmente um brasileiro consegue
nascer no Brasil, morrer no Brasil, sem ter lido uma revistinha da Turma da Mônica, pelo menos. Pelo menos uma, né? Exatamente. Então, isso se popularizou muito por causa disso, mas definitivamente, antes do Maurício de Souza, você já tinha histórias em quadrinhos no Brasil para adultos. Né? Talvez por estar um pouco mais associada, na época, ao preconceito da má literatura, né? Às Sim. vezes até o preconceito do conteúdo, que aí já é outro assunto, né? Aham. Elas ficaram de lado. Como o Maurício de Souza trouxe uma história em quadrinho que não tem cena de violência, não tem cena de sexo, tem piadas assim inocentes, é engraçadinho. As crianças poderiam ler tranquilamente. Até educativo em muitos Até momentos. educativo. Então se popularizou muito, a ponto de você falar que isso é uma literatura para crianças, né? Mas a gente pode trabalhar, você falou sobre conteúdo, né? Há uma polêmica aí se os conteúdos das histórias em quadrinhos são adequados ou não. Na verdade, a preocupação é em utilizar essa plataforma, essa nona arte, né, da maneira mais adequada para levar um conteúdo que seja construído, que seja educativo. Daí o uso das HQs, como que elas são construídas, falando em termos de conteúdo, vai depender da consciência de cada um. Né? Então a gente não pode recriminar ou discriminar as HQs por conta disso, né, Felipe? Exatamente. Agora, um ponto importante colocar sobre o conteúdo é que existem alguns assuntos que precisam ser comunicados até para as crianças. Por exemplo, a criança ela precisa entender, mesmo que de forma simples, o que é a morte. É um assunto importante. Do contrário, ela pode se deparar com uma situação onde um animal morre, um parente morre muito próximo, e pode ser Ela uma não sabe situação como muito lidar. traumática, ela não sabe o que que é aquilo. Então, a gente pode dizer, bom, mas não é bom que alguém morra nas histórias e quadrinhos. Por outro lado, é bom que alguém morra. Então, isso depende muito de como o autor ele consegue utilizar o conteúdo de forma a não escancarar ele de forma prejudicial. Né? Ok. O conteúdo em si, às vezes, é ruim, mas ele precisa ser colocado em pauta para Com educação, até para discussão, né? Com certeza. A gente percebe aí, Felipe, que cada vez mais as histórias em quadrinhos estão sendo inseridas no universo, inclusive acadêmico. Né? Algumas escolas já têm essa arte no seu currículo, trabalham com elas em sala de aula, né? Inclusive, a própria academia no Brasil, ela sentiu muito preconceito daquela área popular, porque afinal de contas, como é que a gente vai estudar histórias em quadrinhos? Que, em primeiro lugar, é uma literatura de má qualidade, em segundo lugar, é uma literatura para criança, né? Entre outros preconceitos que envolve, né? E isso chegou na sala de aula de forma revolucionária, porque eles perceberam o potencial das histórias em quadrinhos para alfabetizar, para ensinar literatura em si, porque você tem hoje em dia diversas literaturas brasileiras que foram transformadas em histórias em quadrinhos. Sim. Então, às vezes, o sujeito, ele lê, ele gosta da história, ele vai pro livro e vice-versa, né? E eu acho que o ponto principal, como a gente estava falando do Maurício de Souza, é justamente o ponto da alfabetização. A história em quadrinho, ela consegue se comunicar com o leitor na linguagem dele. É uma linguagem simples, principalmente para a criança. Claro, claro que sim. Né? A criança que lê a Turma da Mônica, ela vê as palavras que ela usa no cotidiano, só que ela vê as palavras muito bem construídas na frase, ela vê uma vírgula no lugar certo, um ponto de interrogação onde é uma pergunta, né? E ela consegue se familiarizar com a língua dessa forma. Fica mais fácil, né? Mais acessível, né? Muito mais. Mas falando um pouquinho mais especificamente sobre o público mais adulto, mais jovem, as histórias em quadrinhos, como você já comentou, elas podem proporcionar reflexões sobre temas importantes do cotidiano, né? Eu diria que no Brasil, esse costume de trazer temas mais reflexivos, mais poéticos até, tem surgido de uns tempos para cá. É uma coisa recente. Sim. Primeiro parte da perspectiva de que as histórias em quadrinhos não são só para crianças, né? E o público das histórias em quadrinhos, vamos dizer assim, que leu isso na infância, cresceu. Exato. Tem que acompanhar, né? Exatamente. Eles sabem que aquele gênero é um gênero interessante, é um gênero gostoso de se ler, é um gênero educativo. E agora eles começaram a explorar diversos outros. Uma das dificuldades do Maurício, eu me lembro bem, era de que ele estava perdendo o público dele. O público dele crescia
e ia direto para as histórias em quadrinhos japonesas, para os mangás, que tem uma temática mais adolescente, né, falam de problemas sociais onde as pessoas estão inseridas, e elas tinham uma linguagem, a linguagem delas ali, Sim, né? sim. A partir daí você começa a perceber que o gênero em quadrinhos, ele é literatura. Ele pode ser e é, de fato, consumido por todas as idades. No Japão, o, o nicho de histórias em quadrinhos é muito grande. Você tem histórias em quadrinhos para todas as faixas etárias, para todos os gostos, para todos os temas. Isso é muito interessante, né? Você tem bibliotecas, assim, com conteúdo sem fim De histórias em de histórias quadrinhos. em quadrinhos. Porque é um tipo de narrativa. No Brasil está se popularizando mais agora, né, Felipe? Chegou há bastante tempo, houve essa resistência, né, essa crítica com relação à qualidade do conteúdo, não é é um conteúdo mais popular, mas agora ela está sendo incorporada de uma outra forma, inclusive é motivo de pesquisa, né, de reflexões também no universo acadêmico, como você muito bem falou, né, Sim. de estudos para que se possa aproveitar o melhor que essa arte, que essa plataforma pode oferecer para várias gerações, né? Sim, eu acho que no Brasil a gente pode seguir um histórico mais ou menos simples e genérico. Você tem no início histórias em quadrinhos que eram diretamente para o público adulto, Sim. publicadas em jornais e revistas. Aliás, quando os quadrinhos chegaram no Brasil, eles tinham essa linguagem, né, crítica social, com Ângelo Agostini, e até antes dele mesmo, você tem outros exemplos. Depois disso, os quadrinhos, eles tomam uma forma de aventura, de suspense, terror, né? Um momento que o preconceito ele aumenta um pouco mais. Sim, sim, por conta do conteúdo, né? Por conta do conteúdo. Daí então surge o Maurício e outros desenhistas que enxergam o público infantil, publicam para ele com essa linguagem, e aí as histórias em quadrinhos elas passam a ter uma popularidade mais infantil. E depois disso, você pode chegar a um momento, que eu acho que é um momento Sim. mais recente, Sim, sim. onde os leitores crescem e as histórias em quadrinhos elas começam a tomar outros temas mais adultos, Mais reflexivos. mais reflexivos, e a gente começa a enxergar agora um público que é um público adulto, está interessado também a ler esse tipo de literatura. E esse público adulto que cresceu lendo histórias em quadrinhos também vai para o mercado de trabalho e traz novidades para o mercado, espaço para poder, de alguma forma, encontrar na história em quadrinho uma maneira de sobreviver, né, como profissão, como trabalho. A gente vai para o intervalo rapidinho, a gente volta daqui a pouquinho para falar justamente sobre isso, essa relação que esse público que lia histórias em quadrinhos, né, e que agora está no mercado de trabalho e que apresenta possibilidades de conseguir se manter e colocar essa nona arte, né, no dia a dia das pessoas de uma forma ainda mais direta. O Felipe trouxe para a gente aqui algumas obras, né, alguns materiais. A gente voltando do intervalo, a gente conversa sobre isso. Não saia daí que a gente já volta. Estamos de volta com o Concerto de Ideias, falando hoje em especial sobre histórias em quadrinhos, porque nessa semana a gente comemora aí o Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos. Conosco aqui no estúdio o professor Felipe Carmo, nos ajudando a entender um pouquinho mais desse universo que é tão rico, né, Felipe? No primeiro bloco nós falamos sobre o surgimento das histórias em quadrinhos, quem foram então os primeiros autores, né? Falamos sobre Maurício de Souza, que trouxe as histórias em quadrinhos para o público infantil e a partir de então ela ficou conhecida para esse público, mas que também o público adulto, o público juvenil, também se utilizam dessa ferramenta, dessa plataforma para construir histórias que possam levar a reflexões um pouco mais profundas. Nas histórias em quadrinhos, Felipe, existe algum modelo, algum estilo de comportamento que é ressaltado ou não? Vai do cotidiano, para heróis? Como é que funciona isso? É realmente muito amplo, né? História em quadrinho, como literatura, ela vai falar sobre tudo. É claro que existe uma temática que normalmente é mais recorrente, né? No contexto americano, isso se popularizou muito com super-heróis. O gênero que mais fez sucesso no Brasil foi o gênero de terror,
Antes ainda do Maurício de Souza, era muito comum você ler histórias em quadrinhos de terror. Do Brasil também fez muito sucesso as Sherges, as tirinhas. Sim. Enfim, é muito variado mesmo. Dentro dessas tirinhas, vamos fazer um parênteses aqui, o Felipe tem um espaço na internet, um blog, né, que são Traços do Reino, né, onde você trabalha. Traços do Reino é o nome do blog, né? Ele trabalha com o estilo das histórias em quadrinhos, mas em tirinha, né? São tirinhas, né? Tirinhas humorísticas, são temas relacionados à religião, especificamente ao cristianismo, né? Algumas tirinhas são um pouco ácidas, outras são mais tranquilas. Mas o gênero das tirinhas é um gênero um pouco mais crítico, né? Você tem muitos preconceitos ainda em cima da tirinha, porque ela costuma não proteger uma pessoa ou uma instituição. Ela quer falar do que está acontecendo de fato, né? E normalmente você tem muitas críticas, né? Não só não só no ambiente religioso, mas no ambiente popular também, né? Durante muitos tempos, por exemplo, a ditadura, os artistas eles eram perseguidos, presos por causa de tirinhas que publicavam e etc. Enquanto a gente conversa aqui, você acompanha então as imagens do blog do Felipe, né? Qual que é o endereço para o pessoal que está em casa, Felipe? www.tracosdoreino.com.br. Na verdade é traços, né? Traços, mas não tem a cedilha, né? Ali a pessoa vai encontrar então humor relacionado à religião e também com a arte da questão das tirinhas, para poder fazer algumas reflexões, então bastante interessante. Com que frequência você atualiza, você disponibiliza material, Felipe? Bom, como eu sou cartunista por hobby, então eu devo confessar que a minha periodicidade ela não é muito específica, né? Mas normalmente uma por semana. Normalmente na sexta-feira ou às vezes na segunda tem uma tirinha publicada lá no blog. Legal. E legal porque ali no blog também você consegue encontrar a forma de fazer contato com o Felipe, né? Para tirar dúvidas, para conversar, porque o Felipe, além de cartunista por hobby, ele também é pastor, então ele pode te ajudar a entender alguns dos aspectos que ele abordou ali nessas tirinhas que envolvem a questão da religião também. Essas variações das histórias em quadrinhos abrem espaço para o mercado de trabalho, né, Felipe? São muitas possibilidades hoje para quem gosta de história em quadrinhos, entende dessa arte, sabe desenhar, sabe fazer roteiro, né? Aliar o texto, a história com a imagem, né? Contar duas histórias ao mesmo tempo para poder ingressar nesse universo. Você trouxe para a gente aqui algumas histórias interessantes, né, Felipe? Fala para a gente delas. Sim, em primeiro lugar a gente fala de mercado, né? Existe mercado para as histórias em quadrinhos. Aqui. Essa aqui, por exemplo, ela vai atingir um público que está mais preocupada com jornalismo, porque ela está tratando do gênero jornalismo em quadrinhos, pelo Joe Sacco. Deixa eu abrir aqui para o pessoal de casa visitou a Palestina acompanhar. E praticamente trouxe uma notícia, vamos dizer assim, de forma bem simples, ilustrada, sobre o que ele acompanhou na Palestina durante um período de conflito. E ele trouxe isso basicamente como se fosse uma notícia jornalística, né? Sim. Então, tem um público bem específico. O jornalismo mostrado de uma outra forma. Isso. Né? O que mais você tem aqui pra gente? Tem Bom, os heróis, né? Tem esse aqui, que é chamado Protocolo à Ordem. Na verdade, foi uma história em quadrinho publicada com esforço coletivo, né? Você não encontra isso nas bancas de jornal, né? As pessoas, elas financiaram isso aqui. E essa história, ela é praticamente sobre heróis brasileiros, pelo menos os conhecidos popularmente, né? Juntos numa narrativa só. Né? Vocês Então podem não ver são aqui. várias histórias, é uma história só. É uma história só com todos os super-heróis brasileiros mais populares, justamente para que os leitores eles conheçam, né? Quem são esses super-heróis. Não tem todos aqui, pelo menos os mais antigos, mas os mais populares eles estão aqui. Né? Isso aqui é independente, ou seja, é mais caro. É um projeto especial, né? É mais caro para fazer, é mais difícil de encontrar. Então você tem que estar atento.
Ok. Se você se interessou tanto por uma quanto pela outra, você pode usar aquele contato do Felipe que está lá no blog dele para conversar com ele, entender como é que você também pode adquirir esse material. Mas a gente também pode ir para um outro universo, né, Felipe? A gente está falando de jornalismo aliado a histórias em quadrinhos, a gente está falando de heróis nacionais, mas tem também a questão da religião, né? Nós temos Sim, um belo material aqui que fala de 1844, também em forma de quadrinhos, né? sim, essa historinha aí foi feita pelo Breno de Barros, que ele é adventista e por isso ele fez uma história em quadrinho sobre um evento que na história do adventismo é muito importante, que é o ano de 1844, chamado O Grande Desapontamento. Ele pegou um personagem e colocou no contexto histórico, para explicar o contexto histórico e ao mesmo tempo mostrar histórias em quadrinhos, né? Muito legal. Serve tanto para crianças quanto para adultos. Sim, é bem Né? educativo. O Breno fez isso por conta, ou seja, é uma história em quadrinho que não tem vinculação para uma editora. Então ele fez todo o desenho, ele fez todo o roteiro, ele pagou a impressão. De repente, você que está acompanhando o Concerto de Ideias está se perguntando sobre essa data, né? 1844, o que é isso, o que aconteceu? Então, foi um momento onde um grupo especial de pessoas esperava por um acontecimento e esse acontecimento não se realizou, não se concretizou. E depois disso, muitas outras coisas acabaram acontecendo e surgindo, inclusive a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você pode entrar em contato conosco ou com o próprio Felipe Carmo para poder entender um pouquinho mais sobre essa data tão especial. Além da questão religiosa na data, que a gente falou, né, desse momento específico, tem também a história de Noé e tantas outras histórias Sim, muitos outros contadas em exemplos. quadrinhos, Aham. Felipe? Nesse caso aqui, Deixa eu pegar aqui, então. a história de Noé não é uma história em quadrinho brasileira, Aham. mas os autores, eles resolveram contar a história de Noé de uma perspectiva mais criativa. Eles não se proporam a seguir à risca o texto bíblico, eles queriam ler a história de Noé de outra forma e fizeram essa história em quadrinho, que inclusive se tornou um filme, Sim. né, muito popularizado Bastante ultimamente. criticado também, mas Muito criticado, mas bastante popular, né? exatamente. Então são materiais que ficam como dicas, de repente, Felipe, para quem está nos acompanhando, que gosta desse universo, sabe desenhar, se interessa por essa arte, fica pensando de que forma que eu posso contribuir. Entrando como desenhista, como cartunista, como roteirista, seria uma boa opção. Sim, eu acho que a melhor opção hoje, Betina, no contexto brasileiro de história em quadrinhos, é você se manter informado a respeito de quadrinhos independentes. É a partir daí que estão surgindo os principais autores, a gente vê quem está desenhando mais, quem está escrevendo mais, como o mercado independente, ele é ainda muito independente, não tem ainda uma pessoa que está investindo muito dinheiro para publicar essas pessoas. É lá que você está percebendo o que é o quadrinho brasileiro, de fato. Esse último exemplo aqui, você tem, por exemplo, a historinha do Bruno Silling, é um artista que eu gosto muito do traço dele. No último evento que nós tivemos sobre cultura pop, etc., que foi o Comic Con, ele estava lá numa mesa dos artistas, né, vendendo a história em quadrinho dele, que ele fez por conta, né, mas você já começa a perceber o que é o quadrinho brasileiro, né, a partir daqui. Ele deve ter outras produções também, assim como outros artistas. Você falou que você gosta muito do traço dele, ou seja, da forma como ele desenha. O que a gente pode perceber é que são vários estilos também, né? De se representar um personagem, uma situação, um contexto. Cada artista traz isso de uma forma muito, muito interessante, muito única, né? A gente Sim. pode reconhecer os artistas pelo traço, pelo desenho. Tem muito Sim, isso, pelo né, traço. É aquela questão, ela é uma literatura, né? Assim como você consegue identificar um escritor pela maneira dele escrever, um artista ele é reconhecido pelo traço, pelo seu estilo, que também é uma maneira específica de contar uma história. Uma mesma história em quadrinhos, ela pode ser desenhada por vários artistas diferentes. Né? O Maurício de Souza, por exemplo, ultimamente, ele pegou os seus personagens e deu para vários artistas desenharem, né? Porque ele queria ver como cada um iria retratar e ficou fantástico, né? O resultado final. É Enfim. legal porque você destaca os talentos que as pessoas têm, a diversidade, né? Então, vários personagens representados por vários outros artistas. Muito legal. Então, é um universo que, de repente, é promissor em termos de história em quadrinhos, se a gente pensar no quadrinho independente que você está falando. Sim, o quadrinho independente, ele é um primeiro passo, eu acredito, né? Mas também é um espaço extremamente democrático. Quando você está vinculado a uma editora, a uma instituição,
você tem um viés mercadológico mais específico. O quadrinho independente não, ele faz o que quer e fala o que quer, né? Então, a partir daí você consegue ver o que o brasileiro de fato está produzindo, né? Mas eu diria que é um primeiro passo. Eu acredito que esse mercado ele vai se expandir, as pessoas vão começar a comprar mais, tanto quem produz quanto quem só lê. E as histórias em quadrinhos elas vão ganhar um espaço maior no contexto brasileiro. Ok, lembrando a você então que essa é uma plataforma, que esta é uma maneira, né, de expor o seu conhecimento, a sua arte e que o conteúdo vai estar relacionado com a sua preocupação em ser útil ou não para o seu leitor. Felipe, muito obrigada pela sua participação conosco no Concerto de Ideias. E obrigada a você pelo carinho, obrigada pela sua audiência. A gente vai ficando por aqui e volta na próxima semana. Até lá!